Nos programas Texto e Contexto desse mês de março, nós estamos conversando aqui sobre um tema um tanto quanto instigante. Estamos conversando sobre batalha espiritual. Falamos aqui já, nos 2 primeiros programas dessa nova temporada, sobre a natureza dos anjos maus, né, tentando mostrar à luz da Bíblia quem são os anjos maus, quem são os demônios, e também, na última semana, conversamos aqui sobre a origem deles e também sobre o chefe dos demônios. Falamos um pouco aqui sobre Satanás. Pois bem, se você perdeu algum desses programas iniciais da série, eles ficam sempre disponíveis no canal do YouTube Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Então você pode acessar a qualquer momento e ter acesso a esse conteúdo para ter a série completa. Pois bem, nós vamos dar continuidade então à nossa série sobre esse tema e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da atividade dos anjos maus. Antes de começar o programa e apresentar os convidados de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da igreja local, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam também beneficiadas com esse conteúdo da palavra de Deus. Pois bem, nós temos a alegria de ter conosco aqui mais uma vez para nos ajudar nessa série, pastor Mateus e pastor Alessio. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Pastor Elihilton, uma grande alegria para a gente estar aqui contigo. Um tema extremamente relevante, né? Falar sobre esse tema em qualquer época é extremamente relevante e para a gente é uma alegria estar aqui contigo, aqui com o companheiro pastor Mateus, mais uma vez. Deus abençoe. E os irmãos e as irmãs que sejam ricamente abençoados hoje. E eu acho muito interessante, né, bem nessa nossa fala inicial, que a irmã, que o irmão, preste muita atenção nesse assunto, né, as atividades satânicas, né. É importante demais para que a gente possa, de alguma forma, policiar a nossa vida espiritual e, de repente, ser canal de bênção na vida de pessoas que podem estar sendo alvejadas por ele, né, nesse exato momento, e quem sabe o irmão e a irmã sejam usados por Deus, né, para ajudar pessoas nessa situação. Uma grande alegria para a gente, pastor Elihilton. Amém, pastor. Amém. Para mim também, expresso aqui a minha alegria, né, de poder voltar ao programa Texto e Contexto. É sempre um prazer, né, estar aqui e hoje continuando, né, essa proposta da série sobre a batalha espiritual, que Deus possa realmente nos conduzir aqui para que seja um momento de edificação para a igreja e para que a gente tenha aí as ferramentas, as armas, né, corretas para enfrentar essa batalha espiritual contra as atividades, contra as ações de Satanás e os seus agentes, né, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, nós temos tentado enfatizar aqui, nos outros programas, que toda a nossa abordagem a respeito desse tema é uma abordagem com base na Escritura Sagrada. Exato. Especialmente hoje, em que nós vamos falar um pouco sobre a atividade dos demônios, acho que é importante a gente, de novo, reforçar isso, né? Reforçar para o pessoal que está nos assistindo, né? A base do conteúdo é com base na Escritura Sagrada. Nós não estamos buscando aqui informações com base em satanistas que se converteram, em ex-bruxos ou coisa do tipo, né? Nós estamos buscando o que a Bíblia diz a respeito da atuação de Satanás e seus demônios. Então, fique claro isso. Vamos bater um papo aqui à luz da Escritura Sagrada. E para começar, então, essa nossa conversa de hoje, queria que o pastor Mateus falasse para a gente o serviço que os anjos maus prestam a Satanás e os obstáculos que eles tentam colocar na obra de Deus. Eles, de fato, estão a serviço de Satanás e atrapalham, de algum modo, a obra de Deus? Sim, é isso mesmo. A gente já viu nessa série, né, que a gente tem os anjos bons que estão a serviço de Deus, né? Deus tem os seus diáconos, né, por assim dizer, e eles estão servindo ao Senhor, inclusive nos beneficiando com isso, né, nos livrando, nos abençoando ali, cumprindo ali os desígnios do Senhor, do coração de Deus. Por outro lado, a gente tem também Satanás e os demônios. Satanás é o chefe dos demônios, né? A gente viu que ele é o líder, né? E ele tem realmente os seus demônios. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva,
de um lado estarão os salvos, né, e de outro lado estarão os ímpios. E juntos com os ímpios, a Bíblia vai dizer que está ali o Satanás e os seus anjos, né, os anjos maus, né. Então, eles de fato estão aí agindo, eles realmente existem, né, e existem para fazer o mal, né. Eles não existe bondade em Satanás. Não há nada que ele faça, não há nada que os seus demônios façam que promovam o bem de alguma maneira. Então, eles estão realmente para dificultar a obra do Senhor, né? Ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? A gente viu o texto de Apocalipse, que o grande dragão foi lançado na terra, né? E com ele a terça parte ali dos anjos, né? Então, eles se tornam maus, eles se corrompem, e quando eles chegam aqui, o clamor lá de Apocalipse é ai da terra, né? Ai da terra, porque agora ela vai sofrer. Então, eles estão aqui o tempo todo agindo para dificultar a obra do Senhor, para tentar distrair, né, os cristãos, os cidadãos do reino dos céus. Eu acho que eles exercem muita influência com a distração, né? A gente vai falar um pouco mais sobre as principais atividades, mas eles agem realmente para tentar nos corromper, para nos fazer parecido com eles. Se a gente, como salvos, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, Satanás está tentando desfigurar essa imagem de Jesus em nós. Então ele vai agir para de fato fazer o mal. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, né? Desde o início ele é homicida e ele não há verdade nele e ele mente. Então, assim, não há verdade nele. Por isso que a gente tem a Bíblia, né, como base para falar sobre essas ações, porque qualquer outra experiência à parte da Bíblia, produzida por um satanista, por exemplo, ela não é verdadeira, não pode ser tida como base da verdade para falar sobre isso, até mesmo sobre ele, né? Então a gente entende que, segundo a Bíblia, Satanás está aí como opositor mesmo. Ele é um acusador, um opositor, um tentador, e ele vai o tempo todo trabalhar para destruir, para dificultar o andamento da obra de Deus, e o objetivo dele é, de fato, destruir, né? Impedir o avanço, o progresso do Evangelho, o avanço da igreja. Mas a gente já sabe, né? A gente já viu que ele não vai ter êxito, né? Porque a igreja ela vai chegar triunfante pela graça de Deus. Mas eles estão aí, né? Agindo o tempo todo para nos derrubar, tentar nos derrubar, né? É isso aí. Eu acho curioso esse texto de Mateus que você citou, né? Que fala do lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Os demônios são chamados de anjos dele. Tamanha devoção que eles resolveram dar para Satanás, né? Para o chefe. De fato, ele conseguiu dissuadi-los mesmo de uma maneira que eles deixaram de ser diáconos de Deus para ser diáconos de um outro anjo, né? De um outro anjo, e agora continuamente servem esse outro anjo, né? Um tempo desse eu estava conversando com um pastor de uma igreja nossa, né? Uma igreja que está em franco desenvolvimento, né? E ele me contando de algumas situações que ele está vivenciando, e a certa altura da conversa ele disse assim: cara, isso só pode ser um negócio assim do inimigo mesmo, né? Parece que quando a igreja está começando a caminhar, a igreja está começando a andar, aí começa a aparece aqui, aparece ali, é tudo para tirar o foco da gente, e você, né, não colocar como prioridade aquilo que realmente precisa estar como prioridade. Então parece que eles são peritos mesmo em fazer isso. É uma verdadeira batalha mesmo, né? É isso aí, uma verdadeira batalha. Mas é isso. Pastor Alessio, eles também podem causar males para os seres humanos, os demônios? E se podem causar males, por exemplo, doenças, toda doença é sinal de algum demônio na vida da pessoa? Pastor Eleito, de fato, os demônios, eles podem, né? Eles podem causar males nos seres humanos, eles fazem isto, né? Eu vou tentar criar um link para caminhar um pouquinho nessa resposta com a sua fala inicial e também aqui do pastor Mateus, que eu acho extremamente oportuna essa fala, né? As informações que nós temos que embasar qualquer resposta é a Bíblia Sagrada. Meu irmão, minha irmã, é a Bíblia. E eu gostaria de desafiar você a pegar a sua Bíblia um pouquinho, porque alguns versículos que eu vou citar, eu gostaria de ler com vocês. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, que toda essa questão dos males que são causados por Satanás aos seres humanos, e também se uma doença é sinal de uma ação demoníaca, é à luz das Escrituras. E a Bíblia está aí, na tua mão.
Eu gostaria que a gente lesse um pouquinho, né? Olha, a gente não precisa, já foi dito aqui, tanto hoje quanto nos programas passados, que a gente não precisa nos debruçar em experiências de ex-satanistas, coisas lá fora. Nós precisamos nos debruçar, nós precisamos derramar a nossa alma nas Escrituras, né? E ela tem a resposta. Mas ela precisa ser lida, ela precisa ser buscada, tá bom? E eu gostaria de fazer esse exercício aqui com vocês. Eu gostaria de ler, me permita, 2 Timóteo, capítulo 2, e os versículos 25 e 26, e eu gostaria que o irmão, que a irmã acompanhassem, por gentileza, este versículo. Diz assim, ó: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Paulo diz aqui, né, que estas pessoas, elas estão presas nos laços do diabo e que somente o arrependimento fará com que elas sejam libertas, né? Havendo arrependimento, há uma libertação. Não havendo o arrependimento, como diz Paulo, e por isso ele fala que nós devemos instruir com mansidão, né, nessa direção, estas pessoas vivem presas à vontade de Satanás. Então, ele aprisiona mesmo, né? Ele aprisiona. Bom, além de ele aprisionar, eu gostaria que vocês continuassem, por gentileza, aí com as suas Bíblias, pesquisando comigo no seu aplicativo, que ele pode influenciar a mente de pessoas para tomar algumas decisões, né? Por exemplo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, verso 1, diz o texto que Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Aparentemente parece até uma coisa boa, mas não é, né? Quem sabe o que passou no coração de Davi para dizer que o povo estava crescendo, algo dessa natureza, mas ele toma uma iniciativa e o texto diz que é influenciado por Satanás. Aqui a Bíblia diz claramente, Satanás se levantou e incitou Davi. Ele pode fazer isso. Como ele fez com Davi, ele pode também incitar, ele pode instigar a que nós tomemos algumas decisões, façamos algumas questões, algumas ações que estejam contrárias à vontade de Deus. Bem, ele aprisiona e ele influencia negativamente, né? E Satanás, com seus demônios, eles são ainda capazes, claro, sempre com a permissão soberana de Deus, ele não vai além do que Deus vai permitir jamais, né? Já falamos sobre isso também nos programas passados. Mas eles podem ocasionar muitos males físicos, né? Olha, ele pode fazer com que alguém fique cego. É o que está lá em Mateus 12, 22. Cegueira. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, e o cego e mudo falava e via. Olha só, neste caso aqui, essa cegueira era, sim, uma consequência direta de uma ação maligna. Tanto é que na hora em que o Senhor Jesus expulsou esse demônio, ele começou a ver, né? Neste caso, é um mal, é um dos males físicos proporcionados por Satanás no ser humano, a cegueira. Em Marcos, minha irmã, meu irmão, Marcos, no capítulo 9, os versículos 32 e 33, nesses versículos já falam de mudez, o mudo. Este mudo era mudo devido a uma atuação maligna também. Olha lá, ó, diz o texto assim: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Olha só, né? Interessante, né? Uma pessoa que era muda, uma pessoa que era cega, tudo isso porque Satanás estava aprisionando, era uma enfermidade vinda dele, colocada por ele, né? Aí, quando o demônio é expulso, ali o cego acaba vendo, neste caso aqui de Mateus, capítulo 9, o surdo começa a ouvir, né? O texto lá de Lucas, capítulo 8, fala de loucura também, né? Alguém que perde o juízo. Esse é um texto muito conhecido também, né? O endemoniado de Gadara. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos aqui, não todo o texto, porque está lá em Lucas 8, dos versículos 26 até o 35, mas eu quero ler apenas alguns.
Me acompanhem, por gentileza. Ó, diz o texto. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, ele andava nu. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vivia preso, escapava e ia para o deserto. Estava preso. E se as correntes, ele conseguia se desvincular da prisão e ele corria para o deserto. Ele vivia no deserto, ele vivia nos sepulcros, ele vivia nu. É assim a vida desse homem lá em Gadara. Aí a Bíblia diz que Jesus chega e expulsa os demônios, aquela questão dos porcos, enfim, ele é liberto. Aí no finalzinho do versículo, do texto, diz assim, ó, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios. Ele estava vestido em seu juízo, diz o texto, assentado aos pés de Jesus e temeram. Aqui, ó, a mudança é total. Agora ele já está vestido, ele já está calmo, ele não precisa ser amarrado, ele não precisa ser acorrentado, ele estava em são juízo. Satanás havia tirado o juízo desse homem, tinha perturbado a mente desse homem, mas de uma forma mais tamanha que ele vivia como um louco, né? Totalmente fora de si. Isso foi feito por Satanás. E no momento em que Satanás foi expulso, a Bíblia fala que ele volta ao são juízo. E claro, existem outras enfermidades também, que eu quero encerrar aqui lendo Lucas 13, nos versículos de 11 a 13, que diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aqui é um espírito de enfermidade. Essa enfermidade aqui era por um demônio. A hora que esse demônio é expulso, ela está direita, ela se endireita normalmente aqui. O texto diz que ela se endireitou e glorificava a Deus. Fazendo um link aqui bem no início da pergunta, né? É claro que é bom que se diga que nem toda enfermidade é causada por demônios. Não é isso, né? A gente não vai sair expulsando o demônio de todos os enfermos, não é nada disso, em absoluto, né? Mas a gente também precisa saber que, por outro lado, algumas enfermidades, como foram mencionadas aqui nesses textos, são causadas por demônios, são males físicos causados por Satanás na vida dos seres humanos, que ao serem expulsos, essas enfermidades são curadas. Isso aí. Muito bom, muito legal, né, esses textos da Escritura Sagrada, né? Acho que essa ressalva no final é importante, né, porque acho que dentro da teologia da prosperidade, né, muitas igrejas neopentecostais, eles acabam ensinando que toda enfermidade é causada por Satanás, né? A teologia da saúde perfeita. Um cristão não pode, de modo algum, ficar doente, porque toda e qualquer doença tem algum demônio por trás, né? Então, você precisa expulsar o demônio para a doença ser curada. Então, conquanto exista, de fato, doenças que são causadas por demônios, né? Nós não negamos isso, porque é bíblico. Não tem como negar, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem doença que é o demônio mesmo que causa com a permissão de Deus. Mas não dá para generalizar, né? Toda doença é causada por demônios, né? Acho que tem até um texto em Marcos capítulo 1, quando Jesus está numa casa e o pessoal leva a gente para ele orar. O texto lá fala que ele expulsa demônio e cura doenças, né? Separa bem, né? Então, nem toda doença precisa expulsar demônio para a doença ser curada, né? Verdade. Pastor Eli, me permita só? Sim. É interessante, né? Porque, assim, o crente fica enfermo, sim, né? Fica, sim. Dizer que o cristão não pode ficar doente, eu fico pensando, quando eu vejo a Bíblia falando aqui, né? Rapidamente me vem duas situações, né? Paulo com o espinho na carne orando, né? E Jesus não cura, a minha graça te basta, Sim. né? A Timóteo, né? As suas frequentes enfermidades no estômago, né? Então, e os exemplos são muitos, né? Sim. Cristãos sinceros que ficaram enfermos, e são muitos na Bíblia, né? Então, fica assim, né? Não resta dúvida, né? Exatamente, é isso aí. Mas continuando a falar das atividades dos demônios, pastor Mateus, talvez uma ação maligna, né, bastante conhecida, seja a possessão. Né? Eu queria que você
compartilhasse um pouco com a gente, né? Como que a gente pode definir a possessão demoníaca, né? O que a gente entende por possessão demoníaca? De fato, biblicamente, ela existe, né? Ela existe. O pastor Alessio citou aqui o exemplo do Gadareno, né? E de fato, esse é um caso assim terrível, né? Porque é interessante porque ele vem do sepulcro, né? Então, assim, normalmente uma pessoa que é possessa, que é endemoniada, né? Que é possuída por um espírito maligno, ele está onde está a morte, né? Então, ele de fato não tinha vida espiritual, né? Então, ele está morto espiritualmente e ele precisa ser acorrentado, né? Para ser contido. O texto chega a dizer que a força dele era tão grande, produzida ali por um maligno, que não havia ninguém capaz, forte o suficiente de contê-lo, né? Então, nem as correntes, né? O continham. E ele de fato fazia isso, só que ele fazia mal para si mesmo, né? Ele sofria, ele se machucava, né? Lá no texto de Marcos, no capítulo 5, o texto vai dizer lá que ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então ele se autoferia, né? É um negócio terrível que Satanás faz, né, com o ser humano. Então a possessão ela pode ser caracterizada justamente por essa perda de consciência, né? A pessoa que está possessa por um espírito maligno, ela não age por conta própria, ela não tem a sua consciência plena, né? Ela perde os sentidos de alguma forma, né? Inclusive até um paralelo aqui, né? Às vezes a gente escuta que alguns irmãos perdem os sentidos, né? Ele é arrebatamento de espíritos como se fosse uma ação de Deus, né? E biblicamente, quando a gente vê alguém perdendo o sentido, não é Deus, né? Quando alguém perde o sentido e não se lembra do que aconteceu, é uma indicação de que isso pode ter sido uma ação maligna, né? Para tirar, né? O controle da pessoa. A pessoa perde o seu controle, né? A Bíblia diz que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela possui domínio próprio. Então, ela não perde o sentido, né? Ela continua consciente. Mas aqui, uma pessoa dominada por uma entidade espiritual, ela tem essas faculdades anuladas, né? Ela não consegue controlar suas atitudes, os seus desejos, né? Por um espaço aí impreciso, né? De tempo, mas ela fica inconsciente. Às vezes ela volta, né? A si, quando o inimigo a para de conduzi-la, e ela fica perdida, né? Não lembra onde ela está, como que ela foi parar ali, o que aconteceu. Então, acho que olhando algumas experiências, talvez alguns irmãos em casa já tenham tido algumas experiências, né? Em igrejas e com possessão maligna, pode lembrar bem disso, né? Alguns irmãos realmente precisam ser reorientados do que está acontecendo, algumas pessoas, né? Quando elas passam por isso e quando ela é liberta. Mas essa influência, ela realmente faz a pessoa cometer atos terríveis contra si mesma, como é o caso aqui do Gadareno, né? A ponto de se cortar, de se ferir. Então, eu acredito muito nisso, que muitas pessoas que se machucam, que buscam, de repente, o próprio suicídio, né? Elas estão sob influência demoníaca, sob influência maligna, né? Eu acho que há uma ligação muito íntima entre as pessoas que tentam... A gente vive um cenário hoje, né? Que falar de suicídio é muito sensível, mas é muito presente, né? A gente tem, acho que a maioria dos casos com adolescentes, né? Crianças, jovens, adolescentes que estão se cortando. E eu acredito que haja uma ligação muito íntima entre a ação do inimigo mesmo para tentar levar a pessoa a se machucar, a se ferir e, quem sabe, até tirar a sua própria vida. Lógico, tem uma questão patológica nisso, né? Mas eu acredito que na patologia o inimigo ele se aproveita, né? Das fraquezas emocionais, das fraquezas das doenças, da depressão. E a gente precisa buscar o discernimento, né? A pastora Alessio falava aqui, né, de algumas situações de enfermidade. Quando que a gente sabe que uma enfermidade é maligna, quando que não é? Então, o Espírito Santo de Deus, ele conduz a gente, né? Ele dá o discernimento espiritual para a gente identificar isso, mas a possessão é isso, ela tira, né? E a gente tem casos terríveis, né? Terríveis mesmo, assim, a ponto de, por exemplo, estupro, assassinato. Eu acho que Satanás, ele age diretamente, né? Influenciando essas pessoas para cometerem tamanha atrocidade, né? Tamanha barbaridade. É claro que a gente não deve querer responsabilizar Satanás por todas as ações. Existe uma inclinação, né, da carne, do ser humano para isso também, mas Satanás está agindo diretamente ali, diretamente para produzir isso no coração das pessoas, para influenciar isso, né? É o espírito maligno, né, que a gente conhece como Satanás. A Bíblia vai chamá-lo também de demônio, né? É o inimigo da igreja, o inimigo de Deus que está agindo no coração dos seres humanos distantes de Deus para cometer atos terríveis contra si mesmo e contra os outros, né? E a possessão, ela é justamente caracterizada por isso, né? Uma ação que vai só trazer prejuízo, né, para a vida. Isso aí. Eu acho que talvez
ouvindo o argumento, eu acho que a gente poderia colocar da mesma maneira como a gente fez aqui quando falou sobre as doenças, né? Uma pessoa possessa por um demônio, e essa é até a ideia da palavra grega lá, né? Que fala sobre ser possuído por um demônio, a ideia é que a pessoa tem demônio, né? Ela fica demonizada, né? O demônio assume a vontade, a consciência da pessoa, né? Então ela passa a agir de acordo com a vontade do demônio mesmo, ela perde o controle, né? Então uma pessoa assim, ela pode cometer um estupro, né? De repente alguém que estuprou um outro fez isso sob demonizado, né? Um estupro, um assassinato, de repente tirar a vida, né? Mas há também a questão da natureza pecaminosa, né? Então, eu acho que o que a gente não pode é generalizar, né? Dizer que sempre, todo assassinato é porque a pessoa estava endemoniada, todo estupro estava endemoniado. De repente, eu não tenho dúvida que uma pessoa um estuprador, né? Ele está sob, de repente, a influência de um demônio, é a vontade do demônio fazer isso, mas não necessariamente uma possessão endemoniado, né? Uma possessão, né? De repente, o demônio está atuando na mente, né? Aquele texto lá de Timóteo, né? Ele está atuando na mente ali, aí já tem a natureza pecaminosa, a pessoa toma a decisão e faz, né? Comete o pecado, mas a possessão pode levar mesmo, né? Porque a pessoa fica ali meio que à mercê de Satanás. À mercê de Satanás, né? É um negócio terrível, né? Possessão demoníaca. Terrível. Sim, é o que eu falei, né? No caso, por exemplo, de uma pessoa que se fere, nem sempre ela está possessa, né? Mas pode ser ali uma influência por causa de uma dificuldade que ela está enfrentando, né? Sim. Agora uma pergunta, pastor Alessio. Instigante, viu? Vou colocar assim. O pessoal às vezes tem muita dúvida a respeito disso, né? Quando a gente fala sobre possessão demoníaca, cristãos, né? Cristãos podem ser possuídos por demônio, né? Pode ter assim perder as suas faculdades, a sua consciência, né? E ter o seu corpo habitado por um demônio? Pastor Elilson, de fato, é uma pergunta bem instigante mesmo, assim, né? Quando a gente pensa uma questão de possibilidade. Como a gente disse sempre, né? Mas à luz da Bíblia Sagrada, não, o cristão não pode. Os crentes em Cristo, os cristãos, eles não podem ser possuídos por demônios. Satanás não tem essa autoridade, não tem esse direito, essa liberdade de fazer com que aquele que passou pelo processo de regeneração, de assumir o controle da vida, como é o caso da possessão. Então, a resposta é não. Crentes não podem ser possuídos por demônios. Mas, diante dessa afirmação bíblica, acho que duas considerações são importantes. O cristão, ele não vai ser possuído por Satanás, ele não vai ficar possesso. Mas, certamente, ele vai ser atacado por demônios, né? E aí a gente precisa sempre voltar, né, naquela explicação de que quando a gente tem Cristo, ele entra no coração, isso não cria, assim, uma redoma em que nós estamos imunes às mazelas da vida, né? Não estamos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós não estamos protegidos contra uma doença. Nós somos guardados na doença. Ele nos guarda lá, mas a gente passa, no mundo tereis aflições. Em relação a Satanás, ele não tem direito de entrar na nossa vida, de nos possuir, mas ele vai, sim, com toda certeza, ele vai nos atacar, ele vai tentar, tanto é que existe lá a oração que Cristo nos ensinou, livra-nos da tentação. É porque sabe que Satanás vai tentar, ele vai tentar as nossas vidas, vai te tentar, meu irmão, vai te tentar, minha irmã. Agora, já falamos isso em outra ocasião, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, é infinitamente mais glorioso que está no nosso coração, no seu coração. Enquanto sejamos atacados, a vitória sempre será nossa, porque Cristo nos garante essa vitória, né? Uma outra questão, além de que os cristãos, eles não são possuídos, mas eles são tentados, eles são atacados por Satanás, uma outra consideração importante a ser feita, que os cristãos não podem ser possuídos por demônios, porque a Bíblia fala claramente que já tem alguém habitando dentro de nós, né? Quando a gente abre o nosso coração para Jesus, o nosso corpo já é templo de alguém,
ele não está vazio. Amém. Ele não está vazio. Eu sei que os irmãos sabem do que eu estou dizendo, né? Porque quando a gente fala nisso, a alegria, que como diz a Bíblia, né? O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso, que somos filhos de Deus. Então, quando a gente fala que nós já somos cheios de alguém, o irmão já sabe que é do Espírito Santo, a irmã já sabe que nós somos templos do Espírito Santo. Vamos lá comigo, por gentileza, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, 16. Ó, repita aqui, meus irmãos, um demônio não pode tomar posse de um corpo que já está ocupado pelo Espírito Santo. Não pode. Ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Então, ele está aqui, né? Olha que coisa gloriosa, está aí. Está ali, ó, no coração, na vida do pastor Eleilton, está ali, ó, no coração, na vida do pastor Mateus, está aí no seu coração, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Satanás não pode te possuir, não pode nos possuir, não pode. De jeito nenhum. Nós já somos cheios do Espírito Santo de Deus. E por nós sermos cheios, a Bíblia fala que nós somos guardados dessas atuações extremadas do demônio, né? A Bíblia diz assim, ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Nós somos guardados. Não tenha dúvida, não tenha receio. E, finalmente, esse texto, que é um texto que mexe muito, né, com a gente, que é o de 1 João 5,18, abra a tua Bíblia, minha irmã, meu irmão, por gentileza, esse texto, fique aí, assim, para eu encerrar aqui essa minha parte na resposta. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o inimigo não toca, ele não entra no coração, ele não vai tomar posse do nosso coração de jeito nenhum. Ó, diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Né? Então, essa atuação maligna, enquanto ele vai nos tentar, mas possuir jamais. Toda a ação maligna, já falamos e repetimos, ela tem um limite imposto por Deus. No crente, no cristão, em nossas vidas, nas suas vidas, que já temos o Espírito Santo, ele vai tentar, mas mais do que isso, jamais. Possuir um cristão é fora de cogitação. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Bom saber, né? Que temos um Deus que nos guarda e temos alguém já habitando, né? A casa está ocupada. Já está ocupada. A casa está ocupada. Pastor Mateus, a possessão demoníaca, ela é a principal atividade dos demônios? É o que eles mais fazem? Uhum. Ouvindo aqui o pastor Alessio, a gente entende biblicamente que Satanás, os demônios, só podem possuir quem não crê em Jesus, né? Quem não é regenerado, quem não é salvo. Né? Então, crente não pode ser possesso, né, pastor Alessio? Não pode. Então, será que essa é a principal estratégia, a mais vantajosa, né, estratégia de Satanás? A possessão? Se ele não pode possuir aquele que já é a habitação do Espírito Santo de Deus, eu acredito que não. Porque as pessoas que estão sem Deus, elas já estão, de alguma forma, no domínio das trevas. Né? Então, elas já são, a Bíblia chama eles de filhos das trevas, filhos da ira, né? Filhos da desobediência. Então, já estão agindo sob influência dele. Né? Mas parece que a grande estratégia de Satanás é tentar impedir mesmo o avanço da igreja, o avanço do evangelho. Então, eu acredito que, como ele não pode possuir, eu não acredito que a possessão seja a principal estratégia. Eu acredito que ele age mais influenciando, tentando distrair mesmo, tentando seduzir, tentando afastar a gente da vontade de Deus. Às vezes a gente se pega assim, né, em alguns momentos da nossa vida, mais distante. A gente não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de jejuar, mas a gente está aí sempre com disposição para outras atividades, né, para outras ações, e dependendo da ação, isso não vai edificar a nossa vida espiritual, mas pode nos afastar de Deus. Será que Satanás não está agindo sob influência em alguns mecanismos, em alguns meios que a gente tem hoje, por exemplo, por meio da tecnologia? Né? A gente sabe que a tecnologia é uma bênção, né? Mas será que Satanás também não utiliza essa tecnologia para que ela, ao invés de ser uma bênção para nós, seja aí um obstáculo, seja um problema que nos afaste de Deus? Então, eu acredito que Satanás ele age também nessa proposta, e talvez essa seja a principal estratégia dele, tentar nos distrair, nos seduzir para ficarmos cada vez mais distantes da vontade de Deus. Além da possessão, a gente tem também a opressão. Né? O pastor Alessio falou aqui que ele pode nos atacar, né? A gente conhece, tem relatos bíblicos e a gente sabe, nesse caso,
o crente pode ser atacado e ele pode ter, sim, opressão, né? Que é uma diferença, né? Se o cristão não pode ser possuído, mas ele pode, sim, ser oprimido. E aí ele precisa, né? Da ajuda, inclusive, de outros cristãos, né, pastor? Para orar, para interceder, para ajudá-lo. Então, parece que Satanás ele tenta agir, trazendo essa opressão, atacando, e dependendo da aflição que ele causa, isso também pode ser uma estratégia dele para nos afastar do Senhor. Quantas vezes as pessoas estão bem de saúde e estão ali contentes, mas às vezes por uma enfermidade, por uma dificuldade, começam a desconfiar, a duvidar, né, da ação de Deus, do agir de Deus. Então, eu acho que isso para a gente considerar em casa, né? O pastor Alessio falou aqui no início que até as enfermidades que Satanás produz é permissão de Deus, né? Então, nesse sentido, Satanás ele não faz nada sem um aval do Senhor, né? Então, Deus permite até que ele, no caso do espinho na carne, o texto vai descrever que é uma esbofeteada de um mensageiro de Satanás, 3 vezes ali por dia, né? Então, Deus permite isso acontecer. Só que a tentação, né, e Satanás age aqui na opressão como um tentador, né? A tentação é para nos derrubar, que é diferente da provação, né? Quando a gente vai falar de tentação e provação, Deus pode nos provar a nossa fé. Mas o objetivo da prova é aprovar, né? É sempre abençoar. Satanás não, o objetivo da tentação é nos derrubar. E se a gente não vigiar, se a gente não se aproximar de Deus, como por exemplo, através dessa prática espiritual que a gente tem, por assim dizer, né? Da Bíblia, do estudo, né? Acho que programas como esse são extremamente relevantes para o nosso crescimento espiritual. A gente corre o risco de ser tentado, sim, e por causa de uma situação de enfermidade, talvez, de uma opressão, a gente acaba se afastando da vontade de Deus. Eu acho que Satanás está ali. Eu acho que era muito comum, né? Talvez alguns irmãos vão se lembrar de um tempo atrás, de haver possessões, né, na igreja. Eu me lembro, quando criança, de experienciar, né, de vivenciar isso. Parece que isso tem diminuído cada vez mais, né? Eu não sei dizer se a estratégia tem mudado, mas, por outro lado, eu vejo muitos crentes sendo atacados, influenciados, e Satanás pode estar agindo ali. Às vezes você tem uma aparência de espiritualidade e pode ser que a sua vida, o seu coração esteja distante de Deus, porque Satanás está agindo internamente, né? Internamente. A possessão é algo que a gente vê, né? Mas a inveja, o ódio, a lascívia, talvez, o desejo corrompido ali é algo que a gente não consegue ver. Quando a gente pega as obras da carne, normalmente a tendência humana é sempre apontar o erro visível, né? Fulano cometeu tal coisa, mas às vezes a gente lida com mentiras, com fofoca, com situações que eu vejo claramente, inclusive parece que lá no texto de Efésios, quando o texto diz assim, não deis lugar ao diabo, ele vai falar sobre algumas questões dessas, né? Ele vai falar da mentira, vai falar do roubo. Então tem algumas ações que elas são muito mais camufladas, né? E parece que Satanás ele ganha pontos quando ninguém consegue vê-lo, né, agindo. Então ele vai agir discretamente, né? É isso aí. A atuação dele é sutil, né? Sutil. E se o crente não vigiar e não estiver firme com Deus, de repente ele pode acabar se pegando, defendendo uma ideia satânica. O que aconteceu com Pedro, né? Quando Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Ali ele não estava possuído por Satanás, mas no momento de fraqueza ele acabou verbalizando algo que era da vontade de Satanás, não da vontade de Deus. Dependendo, de repente um cristão pode ser tentado por Satanás e cair nessa tentação e acabar defendendo uma ideia maligna, né, ou coisa do tipo. Então, realmente, eu também acho que eu também tenho essa impressão, né, olhando para a Escritura Sagrada, que a principal atividade dele não é a questão da demonização, né, a possessão demoníaca, né, até porque crente já não vai conseguir possuir, né? Os outros, quem ele pode possuir já está sob o domínio dele, né? Então, na verdade, quando possui é mais ali ainda mais dentro de uma igreja, né? É mais para chamar atenção mesmo, né? Quando tem um ímpio ali dentro, ele possui ele ali dentro, né? Mas o que a Bíblia diz, pastor Alessio, sobre a expulsão de um demônio da vida de uma pessoa, né? Já que ele pode possuir, como expulsar esse demônio se nós, como cristãos, lidarmos com uma situação dessa? A gente precisa amarrar primeiro antes de expulsar? Como que funciona? Não precisa, né? Não precisa amarrar, né? É interessante, assim, quando a gente fala sobre expulsão de demônios, aquela orientação de Cristo, aquela promessa de Cristo para a sua igreja de
registrado em Marcos, no capítulo 16 e 17, eu acho que é fundamental que a gente recorde aqui, num momento como esse, né? Jesus nos concedeu autoridade para expulsar demônios. Ele diz lá em Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Concordo também, pastor Eliilton, pastor Mateus, que Satanás, a estratégia dele no anonimato é muito mais, ele ganha muito mais no anonimato, né, do que quando tem uma possessão, né? Mas havendo uma possessão, o texto diz que Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios. Quem sabe seja interessante fazer assim abrir um pouquinho assim, que essa autoridade, ela não é exclusiva do pastor, ela não é exclusiva do ordenado. Essa autoridade, ela é dada para todos os cristãos, para todos. Esses sinais seguirão aquele que acredita em mim, os que creem em mim. Em meu nome expulsarão os demônios. Então é importante que nós saibamos que nós temos uma autoridade delegada por Cristo para expulsar demônios. Ninguém precisa ter medo, ninguém precisa ficar correndo, ninguém precisa ficar apavorado se houver uma possessão. Não precisa. Chega lá com a autoridade do nome de Jesus e o demônio vai sair. Vai sair porque não é na nossa força que nós estamos ordenando. Nós estamos invocando um nome que é sobre todo nome, uma autoridade que é sobre toda autoridade. E Satanás, minha irmã, meu irmão, ele tem que se sujeitar à autoridade do nome de Jesus. Nunca duvide, nunca tenha medo. Graças a Deus por isso. E Jesus disse isso, e a gente vai vendo, assim, na igreja primitiva, que quando havia necessidade, quando havia uma possessão, que os apóstolos, os discípulos, eles não titubearam, eles já invocavam o nome de Cristo e os demônios eram expulsos. Não é? Quem sabe a gente lembrar um pouquinho lá de Atos 16, verso 18, aquela jovem lá em Filipos, né? Diz o texto assim, ó. E isto fez ela por muitos dias, indo atrás de Paulo, dizendo que eles eram enviados de Deus, enfim. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Olha aí a autoridade. É a autoridade do nome de Jesus, na qual os apóstolos criam, que nós cremos, que a irmã deve crer, que o irmão deve crer. É assim, é invocar esse nome poderoso, né? Que é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, mas nós precisamos amarrar Satanás, é preciso amarrá-lo primeiro? Não, não é preciso amarrar Satanás. Isso é uma prática que há algumas décadas, né, se instalou dentro do meio evangélico, de declarar Satanás amarrado, e depois, em alguns casos, até fazem algumas entrevistas, depois expulsam, né? Mas a gente, com todo o carinho que a gente tem por qualquer pessoa que age assim, mas a gente não vê esse padrão na Bíblia. A gente não vê Satanás verbalmente assim, ó, eu te amarro, e entrevistando. Nós não temos isso. Isto é algo desconhecido nas Escrituras. Isso não está lá registrado. Quem sabe essa questão de amarrar é uma ideia equivocada que possui como base também uma interpretação equivocada de Marcos, no capítulo 3, no versículo 27, né? Lá está registrado assim, ó, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Aqui nós precisamos entender que a obra de Cristo, do nosso Senhor, lá na cruz, foi a vitória definitiva sobre Satanás. Ele venceu completamente Satanás lá na cruz. E é a base essencial da autoridade sobre os demônios. Jesus venceu todas as hostes malignas. E depois da sua ressurreição, ele diz assim, ó, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. E debaixo dessa autoridade, ele diz, agora vão. E estes sinais irão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Vocês vão expulsar demônios. Eu tenho toda a autoridade. Eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou delegando essa autoridade para que vocês expulsem demônios. Por que Jesus tem toda a autoridade? Por que é Jesus que venceu Satanás? Por que foi Jesus que manietou o valente, que amarrou e que destruiu? Porque ele venceu lá na cruz.
E é com base naquela obra lá na cruz que agora ele pode nos outorgar também essa autoridade. Então, quem de fato vence numa essência absoluta Satanás é Jesus. E agora ele nos delega que no nome dele a gente vai expulsar Satanás. Então, não tem lógica a gente sair amarrando, digamos assim. A ordem bíblica é que nós venhamos a expulsar. Expulsar no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Na cruz do Calvário, Jesus adquiriu, ganhou essa autoridade para nós, né? Transmitiu para a gente. Né? Na cruz ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente a vergonha e ao desprezo. Olha só, graças que a Deus. coisa gloriosa. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Muito obrigado por essa conversa de hoje, à luz da Escritura Sagrada. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria pedir para o pastor Alessio para que ele orasse, para a gente concluir o nosso programa, fazer uma oração para aqueles que nos acompanharam até aqui e a gente já caminha para o final. Amém. Antes dessa oração, minha irmã, meu irmão, nós falamos bem no início do nosso programa sobre a forma com que Satanás atua, né? Em algumas questões, a pessoa fica muda, em outra ocasião ela fica cega, né? Há ocasião na Bíblia que ela perde o juízo, fica fora de si, e por aí vai. A gente sabe, irmã, meu irmão, nós estamos conscientes de que nem toda enfermidade é obra de uma possessão maligna, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que pode existir. Essa nossa oração, e eu vou convidar os pastores, pastor Eleilton, pastor Mateus, para orar com a gente por sua vida. Olha, se algo estiver acontecendo na sua casa que seja uma obra maligna, uma opressão maligna, como o pastor Mateus disse com muita propriedade, se prepara por um milagre agora aí na sua vida. Se prepara por libertação, minha irmã, porque nós vamos invocar um nome que é sobre todo nome. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo, esse que venceu Satanás, despojou Satanás completamente lá na cruz. Ele deu autoridade. Nós vamos invocar essa autoridade, um milagre vai acontecer, a libertação vai acontecer. E olha, se há enfermidade aqui hoje, por uma obra maligna, essa enfermidade vai sair também. É no nome do nosso Senhor que nós vamos orar. E é nesse nome glorioso de Jesus que nós vamos levantar as nossas mãos e vamos orar por sua vida. E se houver qualquer opressão maligna, qualquer enfermidade maligna, nessa hora o Senhor Jesus vai te libertar. Orem comigo, ore com a gente aqui, por gentileza. Bendito Deus e Pai, honra e glória ao teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este nome glorioso que é todo sobre o nome, sobre todo nome. Nome glorioso, nome poderoso, Jesus. Meu Senhor, te agradeço por este momento, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor Eleilton, te agradeço pela vida do pastor Mateus. Te agradeço, meu Deus, por este momento no programa Texto e Contexto, que foi impossível abençoar a vida do teu filho e da tua filha, este lar, com este ensinamento. Meu Deus, isto é obra do teu Espírito. É uma agenda do teu Espírito Santo para esta família. E quem sabe de uma forma muito especial, para esta família que está sendo oprimida por Satanás. Quem sabe uma doença maligna chegou, obra de Satanás. Quem sabe uma opressão maligna. Esta família vive oprimida, não se relaciona mais direito, não vive mais direito, não dorme mais direito, porque Satanás tem tentado contra esta casa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora nós unimos a nossa oração em nome do Teu Filho. Nós repreendemos toda a autoridade das trevas, todo o poder das trevas, todos os planos malignos nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda a obra satânica, em nome de Jesus. Eu expulso toda a obra das trevas, em nome do Senhor Jesus. Se houver alguém que esteja cego por uma obra de Satanás, Satanás vai embora agora, eu te ordeno, em nome de Jesus, e que a visão retorne. Se houver, meu Deus, alguém surdo por uma obra de Satanás, eu repreendo agora obra de Satanás na vida do teu filho, da tua filha, deste homem, desta mulher que nos ouve, sai agora em nome de Jesus e que esta vida comece a ouvir perfeitamente agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, quem sabe este casamento esteja por um fio, obra de Satanás, trazendo irritação.
neste lar, trazendo desunião neste lar. Ó, meu Deus, Satanás está quase vencendo. É por isso que nesta hora nós entramos, meu Deus, em oração, juntamente com os teus filhos e filhas, e repreendemos toda a opressão das trevas que tem tentado contra esta casa, contra este casal, em nome do Senhor Jesus. Saia desta vida, saia desta casa. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Eu oro, meu Deus, para que a tua paz retorne. Eu oro, meu Deus, para que a tua graça seja abundante neste lar. Eu oro para que haja uma transformação poderosa nesta hora sobre o nome de Jesus, para a glória do teu filho. Meu Deus, que esta vida da tua filha, que é a vida do teu filho, que é a vida deste homem, desta mulher, que esta vida, Senhor, seja renovada, seja liberta, seja abençoada no nome do teu filho. Que haja uma mudança poderosa agora no cenário desta casa. Nós oramos, nós abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Obrigado, Deus. pastor Alessio. Glória a Deus. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final do nosso programa. Na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, falando sobre batalha espiritual. E na última semana, no próximo programa, que será o último programa dessa série, nós vamos conversar um pouco sobre o combate aos anjos maus, né? Como nós, como cristãos, nos preparamos diante dessa batalha que é invisível aos olhos. Então não perca o programa da próxima semana, em nome de Cristo. Quero terminar esse programa aqui lembrando a você, para não esquecer, de se tornar um amigo da missão. Visitar o site amigosdamissão.org e ali conhecer alguns projetos, o projeto da TV Viva Promessa, e acessando a esse conteúdo, né, no site, ou então por meio do QR Code que aparece aí na sua tela, você pode contribuir também com a TV Viva Promessa e com todos os programas que são transmitidos na TV Viva Promessa. Lembra você também, nós estamos aí já muito perto de iniciarmos uma nova série de lições bíblicas. Se você ainda não adquiriu a sua lição bíblica, faça isso. A próxima série de lição Alegrai-vos, com base no livro de Filipenses. Visite lá o site da editora promessa.com.br e faça também a sua aquisição. É isso, um restante de semana abençoado. Continue ligado na grade de programação da TV Viva Promessa. Inclusive amanhã pela manhã, o pastor Alessio estará com aliança de oração às 8 da manhã. E que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, no nome de Jesus.